rapazes hoje. Tem Laura, tem a Aninha e tem a Helena para ajudar a Débora hoje à noite. Tia Débora. Pode procurar o livro de Atos, Atos capítulo 2. Já no quinto mensagem em nossa série, que vai durar anos, o livro de Atos e as cartas, maior parte do Novo Testamento, desde que já pregamos os evangelhos. E estudamos no domingo passado sobre o evento, a chegada do Espírito Santo, e hoje, em mais 2 domingos, vamos ver a explicação, uma pregação, a primeira pregação de Pedro e a primeira pregação do livro de Atos. Como eu falei, 1/3 do livro é feito de pregações. E hoje vamos começar o primeiro e também o primeiro de Pedro. E daqui a 3 domingos vamos ver o efeito da pregação. O Rodrigo já deixou com vocês, cada família, casal, solteiro, esboço para preencher, canetas temos também, e também temos algumas bíblias. Desde que estamos pregando Atos e as cartas, então pode usar esse livro do Novo Testamento. De vez em quando vamos pular para o Antigo, mas a maior parte da pregação é do Novo Testamento, então temos algumas Bíblias disponíveis. Temas que já mencionamos, que vamos ver hoje à noite, vamos ver o começo de uma rejeição do Evangelho. E já notamos que ao longo do livro de Atos temos a rejeição pelos judeus e a recepção pelos gentios. Também vamos ver o reino de Deus. O livro de Atos começa e termina falando sobre o reino de Deus. E também vamos ver Jesus, centro de tudo. E vamos ver o Espírito Santo trabalhando no lugar de Jesus. Eu fiz pelo menos um erro no domingo passado. Eu já sabia, quando eu estava raciocinando, falando sobre em 2, 9 a 11, tem uma lista de países onde chegou pessoas e eles acabaram ouvindo a palavra de Deus, a pregação na sua própria língua. E eu falei erradamente o sentido desses países. Então esses países começam do leste e vão para o oeste. Eu sei que todos voltaram para casa domingo passado, procuravam esses países no mapa e você viu que eu errei. Mas é de leste ao oeste. Esses países representados em Atos 2, 9 a 11. Estamos em Atos 2, 14 a 24, hoje à noite. Atos 2, 14 a 24. Mas vamos pensar um pouco sobre a chegada do Espírito Santo, que é muito importante. É o evento que aconteceu e está acontecendo nesse momento da pregação de Pedro. E eu coloquei 2 passagens aqui que ajudam-nos a entender a obra do Espírito Santo nesse momento e também em nossas vidas. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então nós temos palavras que descrevem esse chegada, essa obra do Espírito Santo. Batizados, bebendo o único Espírito, ou em Efésios 5, 18, não se embriaguem
com vinho, mas que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios fala um pouco mais sobre uma constante controle do Espírito Santo na sua vida. E algumas coisas interessantes sobre o Espírito Santo. Como falamos, o dia do Pentecostes foi um evento importante na história da redenção, conectado estreitamente à ascensão. Jesus tinha subido ao céu faz 10 dias, poucos dias antes desse acontecimento. E os discípulos não estavam querendo Jesus deixar eles. Mas Jesus falou, não, é melhor, porque eu vou mandar o Espírito Santo, vá e esperar em Jerusalém. Eles esperaram 10 dias e chegou o Espírito Santo. Alguém falou algumas coisas sobre o Espírito Santo. E Jesus. No tocante à sua natureza humana, Jesus não está mais entre nós. No tocante à sua natureza divina, ele nunca se ausentou de nós. Então Jesus deixou a gente corporalmente na sua natureza humana, mas nunca ausentou de nós espiritualmente, sua natureza divina. E se eu não errei, onde você vê essas caixas amarelas, você tem as palavras para colocar no seu papel. Jesus prometeu não deixar seus discípulos sem consolo. Ele prometeu enviar seu Espírito a eles, a fim de estar com eles até o fim dos tempos. Estamos vendo o começo disso agora, com esse evento em Atos 1 e 2. Também, os crentes do Antigo Testamento receberam o Espírito apenas como uma capacitação temporária para ministério. Como eu falei no outro domingo, geralmente um rei, um sacerdote, enfim. Mas do Pentecostes, desse momento no livro de Atos, todos os crentes, nós também se encaixam. Todos os crentes recebem o Espírito Santo para habitar neles para sempre. E também, todo crente sob a nova aliança foi capacitado pelo Deus Espírito Santo. Todos os crentes são capacitados pelo Espírito com dons, mas nem todos têm o mesmo dom. É muito importante lembrar isso, porque faz parte da aplicação e da conclusão hoje à noite. Todos nós, em Cristo, temos o Espírito Santo e todos nós foram capacitados pelo Espírito Santo, Deus, para ministério, com algum ou alguns dons. E também esses dons podem trocar ao longo da sua vida. Você pode ter um dom por um grande tempo e pode sair e chegar outro dom também. É um dos motivos que a gente gosta de colocar várias pessoas em vários ministérios, algum momento ou outro, para você ver como o Espírito Santo pode trabalhar através da sua vida. Mas todos nós temos pelo menos um dom, e esses dons são capacitações para trabalhar na igreja. Não somente aqui, nesse templo, mas pode ser. Mas trabalhar com a igreja, para a igreja, aqui em Diamantina e ao redor do mundo. Um dia vamos dar uma parada para estudar sobre esses dons. Até nós temos uma prova que pode ajudar você a entender melhor a sua área ou as suas áreas. Então vamos falar sobre isso mais na frente. A leitura hoje pode achar em Atos 2, como eu falei, 14 a 24, mas algumas perguntas. As primeiras perguntas são perguntas
já no domingo passado. Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Foi uma pergunta feita em Atos 2:7. Mas por que fez essa pergunta? Um dos motivos é que os galileus eram conhecidos como pessoas simples, sem educação, mas eles, os discípulos, estavam pregando em outras línguas a palavra de Deus, e todo mundo que tinha chegado de outros países estavam ouvindo a palavra na sua língua. Então foi uma capacitação do Espírito Santo, fora do normal. Então as pessoas perguntando, não são pessoas simples? Por que está acontecendo isso? Também em Atos 2:8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, o dom de línguas dada aqui em Atos 2 era línguas maternas das pessoas que estavam em Jerusalém para celebrar Pentecostes, que era uma celebração da colheita nos 50 dias depois da Páscoa. Como os ouvimos? Pedro vai falar sobre o Espírito Santo, vai explicar. Então ele vai responder essas perguntas e mais um, Atos 2:12. O que significa isso? O que significa isso? Por quê? Porque essa palavra pregada sobre Jesus Cristo, ouvido em nossa língua materna, o que significa isso? Pedro vai responder. Tem pessoas aqui que gostam de ter esse dom, tanto de falar uma outra língua, quanto ouvir uma outra língua, inglês, ou japonês, ou outra língua. E aconteceu aqui no livro de Atos. Mas 3 perguntas que eu estou colocando para você ver ao longo do estudo e no final na aplicação. Como nós devemos andar cheio do Espírito? Quando falar batizados do Espírito, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, como devemos andar? Bebendo, enchendo do Espírito, como nós devemos andar? É uma pergunta importante, porque se você se chamar crente, filho de Deus em Cristo, você tem o Espírito Santo e você deve andar cheio do Espírito, controlado pelo Espírito. Então vamos responder essa pergunta hoje à noite. É para todos fazer o quê? Vamos responder hoje à noite. Então, desde que todos nós em Cristo temos o Espírito e devemos andar no Espírito, então devemos fazer o quê? Temos que fazer o quê? E também vamos responder: quem não invocar o nome do Senhor será o quê? Quem não invocar o nome do Senhor será o quê? Quem não recebe Jesus como Salvador, o que vai acontecer com esta pessoa? Presta atenção hoje à noite na leitura. Algumas coisas. Presta atenção de Pedro. Se eu perguntava a você, quando você pensa em Pedro, você pensa em quem? Provavelmente uma das coisas, se não for a primeira, você vai falar Pedro. Ele é muito bom de colocar seu pé na sua boca. Pedro negou Cristo 3 vezes. Pedro, Cristo falou uma vez: fica de trás de mim, Satanás, falando para Pedro. Então esse Pedro, presta atenção da mudança de Pedro hoje à noite.
ele mudou completamente. Por quê? Encheu do Espírito Santo. Isso quer dizer também que a gente, com o Espírito Santo, podemos vencer nossos pecados. Deus agindo em nós através do Espírito Santo transforma a gente. Transformou Pedro. Também, quando falar sobre 9 horas, você precisa lembrar que nesse evento, nessa festa, os judeus estavam jejuando até depois de 9 horas, até realizando cultos. Então, eles não poderiam ser bêbados, tanto porque é 9 horas da manhã, bem cedo, quanto eles estão jejuando. Nada de bebida, nada de vinho, nada de comida, e também cultuando. Pedro vai falar sobre isso. Também, o fruto do Espírito, estamos estudando nas quintas, e quinta agora é a palavra paz. Já estudamos amor e alegria. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, eles, cheios do Espírito Santo, não podem perder controle. Não devem perder controle de si próprio. Por qualquer motivo, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Também, quando a gente tem Cristo, temos o Espírito Santo, temos o fruto do Espírito em um grau ou outro, cada dia, cada semana, cada mês, ano, crescendo cada mais. Mas já com o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito Santo. Presta atenção de Joel. Pedro vai pregar a palavra e ele vai usar muito do Antigo Testamento, especificamente o livro de Joel. Derramarei meu espírito. Derramarei meu espírito tem a ideia de uma chuva torrencial, uma chuva forte, que aconteceu aqui em Diamantina uns 2 ou 3 vezes já este ano, mas aconteceu muitos mais em São Paulo, em Fortaleza, enfim. Mas você entende o que é uma chuva torrencial, muita chuva mesmo. Quando fala sobre derramarei meu espírito, é muito mesmo, muito poderoso. Até você pode procurar o livro de Amós, capítulo 5, para ver um pouco mais sobre isso. Amós 5, 20 a 24. Todos os povos, vamos ver isso, todos os povos, e basta dizer um pouquinho sobre a palavra profetizando. Para realmente estudar sobre isso vai levar muito mais tempo. É um bom estudo para uma escola bíblica, onde podemos bater papo. Mas profetizando, como vamos ver aqui em Atos 2, vamos ver que ao longo do Novo Testamento, quem profetiza o faz para a edificação e encorajamento e também consolação dos homens. 1 Coríntios 14, 3 fala um pouco sobre isso. E também a palavra que nós temos é completa, é a completa revelação. Não precisamos necessariamente uma profeta, eu não sei, uma profeta que testemunha da salvação em Cristo para alcançar pessoas. Profetizando, no sentido mais básico, é testemunhar da salvação em Cristo para alcançar pessoas, edificando, encorajando e consolando.
porque nós temos a palavra completa aqui. Visões e sonhos mencionados também, podemos ver ao longo do livro de Atos, no início da igreja, mas como eu falei, sempre para testemunhar da salvação em Cristo. Sempre tenho alguém que chega e me pergunta: pastor, eu tinha um sonho ontem à noite, eu acho que era de Deus. Ninguém até agora falou: o meu sonho era sobre salvação em Cristo, para encorajar você, para consolar você, para edificar alguém, para alcançar pessoas com a palavra de Deus. Sempre o sonho ou visão, sempre à noite, sempre dormindo, e sempre tem alguma coisa a ver com uma coisa que a pessoa quer, que deseja. Um filho, ou um emprego, ou saúde, ou alguma coisa assim. Então sempre eu falo: não sei, talvez você sonhou isso mesmo, pode acontecer, tem 50% de chance que vai acontecer, mas olha aqui, você está lendo a palavra de Deus todo dia? Porque aqui nós temos a revelação de Deus completa. E geralmente a pessoa fala: não li ontem, nem li essa semana, faz 2 semanas desde que eu li um pouco. Então, ok, basta parar aqui. Mas esse profetizar, esse visões e sonhos tem a ver com a primeira igreja. Ao longo do livro de Atos, vamos ver muitos milagres que não acontecem hoje. Deus pode fazer, pode sim, mas não acontece hoje. E sempre o foco é Cristo, salvação em Cristo, para alcançar pessoas, aqui em Atos, nas suas próprias línguas maternas. Muito bem. Vamos ver também maravilhas mencionadas e o glorioso dia do Senhor. Então vamos para Atos 2. Atos 2, 14 a 24. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, está vendo Pedro diferente, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pode achar em Joel 2. Nos últimos dias, então 17 a 21 é o livro de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Todos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E nosso versículo para decorar em janeiro: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, versículo 22.
ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. Também no seu batismo, lembra? Deus falou assim, que é meu filho, que me agrada. Maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Pedro pregando. Vamos voltar rapidinho a algumas coisas que eu não mencionei ainda sobre a nossa passagem. Em versículo 16, onde Pedro fala, isto é o que foi predito pelo profeta de Israel. Começa um trecho sobre os dias do cumprimento das Escrituras. Mas Pedro mudou pelo menos duas coisas em comparação. Ele está citando Joel, mas ele mudou pelo menos duas coisas. Uma coisa que ele mudou no final de Joel 2:32b, onde diz, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. Porque em Joel, falando mais sobre os judeus e Jerusalém, Pedro muda para a profecia de Joel, fala sobre o povo agora, no livro de Atos. Também, em versículo 19, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça. Algumas coisas que vão acontecer ainda, algumas coisas, maravilhas que aconteceram no livro de Atos, mas também algumas coisas já aconteceram com Jesus. Maravilhas. E Mateus 27 fala, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde, na morte de Jesus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então isso aconteceu faz 50 dias, quando Jesus morreu e ressuscitou. Também, versículo 21, já começa um trecho sobre os dias da obra do Senhor na terra. Porque 21 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E termina com dias do Senhor, que já começou, estamos andando já há 2000 anos, esperando a volta de nosso Salvador. Falando isso, vamos celebrar isso domingo que vem, primeiro domingo do mês, com a ceia do Senhor, sempre praticando até sua volta. Mais uma coisa, versículo 24, onde fala rompendo os laços da morte, tem a palavra odinas, que significa dor. Nem quero falar isso porque Karen está aqui, mas ela já conheceu. É dor do parto. É dor do parto. Rompendo esses laços da morte. É rompendo esse dor do parto. Que começou, infelizmente, no jardim, com a queda de Adão e Eva. Mas
Deus ressuscitou dos mortos, rompendo esse dor do parto da morte. Não vamos morrer mais espiritualmente. Vamos diretamente para o céu, ou quando morrer, ou quando Jesus voltar. Que notícia gloriosa! Algumas aplicações hoje à noite. Estamos salvos e cheios do Espírito Santo. Isso é natural. Não, é sobrenatural a obra de Deus e o Espírito Santo. Mas por causa disso, é natural, deve ser natural, a gente agir como os discípulos em Atos 1 e 2. Animado, devemos estar animados. Eu terminei de falar agora, versículo 24, Deus o ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, não mais dor na morte. Animação, alegria, já estudamos sobre a alegria do Senhor nas quintas-feiras. Confiança, você viu a mudança de Pedro? Esse Pedro que fez besteira, que negou Jesus, que sempre queria do seu jeito, que pegou a espada, tentou matar alguém. Agora ele tem confiança, mas confiança em Cristo. E todos testemunhando. Então, você salvo, cheio do Espírito, é natural, entre aspas, você andar animado em Cristo, com a alegria do Senhor, com confiança no Senhor, testemunhando sobre Cristo. Mesmo nos dias difíceis. Não poderia ser dias mais difíceis do que nesse momento no livro de Atos. O povo tinha matado Jesus Cristo. Faz 50 dias. O povo matou Jesus. E Pedro falando sobre isso agora. Foi você que matou. Sim, foi Jesus que orquestrou. Foi Jesus que realizou. Foi Deus que realizou. Mas foi você que matou Jesus. E algumas pessoas dizendo nesse momento, está bêbado. Vocês falando em outras línguas assim, não querendo acreditar, momentos difíceis diante da Roma, mas eles, cheios do Espírito, como a gente em Cristo, animado, com alegria até a sua morte, confiando e testemunhando. Também é para todos profetizar a palavra. Profetizar, eu falei o quê? Profetizar é testemunhar da obra de Cristo na sua vida, da obra de Cristo na cruz, ressurreto para salvar. Todos nós temos que falar sobre isso. Não temos opção. Mal podemos ficar com boca fechada, cheio do Espírito. É para todos falar da palavra. Quem não invocar o nome do Senhor será punido. Olha aqui, 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A gente também vai ser julgado, não para ir para o inferno, mas vamos estar julgados pelas nossas obras e motivos diante de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles
que não obedecem ao Evangelho de Deus. Se nosso Deus vai julgar a gente, e nós temos Cristo como Salvador, muito mais ainda aqueles que não querem Jesus Cristo. Ou Lucas 12:5. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temem aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então, 3 perguntas nós fizemos bem no início. Como devemos andar? É para todos fazer o quê? E quem não invocar o nome do Senhor será o quê? E respondemos: nós devemos agir cheio do Espírito Santo, animado, com alegria, confiança, testemunhando, e devemos falar de Cristo ou profetizar, falar de Cristo para a salvação das pessoas. E quem não invoca, quem não recebe o Senhor, será julgado muito ruim mesmo, como no inferno. Em conclusão, hoje de noite, estamos 2000 anos já nos últimos dias. Pedro falando, Joel profetizando sobre os últimos dias. Já começou. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Já estamos 2000 anos nesses últimos dias. Os dias finais da história do mundo. Os dias finais da obra de Deus no mundo. Os dias finais dos planos de Deus para o mundo, os dias finais da obra da igreja no mundo. Estamos nos dias finais. E cada geração fala, eu acho que vai ser louco. E a gente está falando muito disso hoje em dia. Mas pode ser mais 2000 anos. Porque um dia o Senhor é 1000 anos. Então, pode ser mais alguns dias ainda. Mas estamos nos últimos dias. Que começou com o levantamento da igreja através do Espírito Santo e a obra da igreja no mundo. Não há exceção das pessoas, mesmo que as pessoas são diferentes. Todos têm dons diferentes. Todos são homens ou mulheres. Nós temos jovens, adolescentes e velhos aqui. Então, nós somos pessoas diferentes. Eu sou americano do norte. Você é americano do sul. Somos pessoas diferentes. O mundo tenta colocar todo mundo na mesma cesta, dizendo que nós somos totalmente iguais. Não somos. Não somos. Eu quero ter pele como vocês. Vocês querem ser careca como eu. Nós sempre estamos buscando o que a outra pessoa tem, porque todos nós somos pessoas diferentes. Mas em Cristo somos iguais. Cristo aceita Paulo do mesmo jeito que aceita Carlos. Aceita Maria Clara do mesmo jeito que aceita Vânia. Nós somos iguais assim. Deus não faz diferença na sua graça e sua misericórdia, no derramamento, quando Ele enche com o Espírito Santo, Ele não faz diferença, mas nós somos pessoas diferentes. Você está negando o dia de Pentecoste?
Acho que você nunca pensou isso. Mas, ó, se for verdade, e a palavra é a verdade, e alguém que tem Cristo tem o Espírito Santo, e alguém que tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito, e alguém que tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito devem agir num dia normal, animado, com a alegria do Senhor, confiança, testemunhando do Senhor. Então, se você diz que tem Cristo e você não anda assim, você está negando o dia de Pentecostes. Você, pelas suas ações, estão dizendo: nunca aconteceu. Eu não creio na palavra de Deus. Oh, irmão, nós temos igrejas cheias. Eu também ainda luta, mas quando era jovem, adulto, eu negava com minhas ações o dia de Pentecostes. Eu também falei: Débora, vamos ficar em casa hoje à noite, vamos para a igreja domingo que vem. É melhor estar aqui em casa juntos do que estar na casa do Senhor. Graças a Deus, minha esposa sempre era mais certa e correta e não deixava. O meu pastor, quando eu estava conversando com ele sobre a possibilidade de ser missionário, ele falou em outras palavras: Carlos, está negando o dia de Pentecostes? Porque eu não vejo você servindo aqui na igreja como você deveria. Quando foi a última vez você convidou alguém para a igreja, ou você falou de Cristo? Então, em outras palavras, meu pastor estava me perguntando: está negando o dia de Pentecostes? Porque Jesus, Espírito Santo, fruto, cheio do Espírito, a gente anda assim. Pelo menos um pouco, e cada dia mais crescendo espiritualmente. Santificação progressiva. Não nega mais o dia de Pentecostes. Toma decisões, mesmo pequenas, esta semana, de estar fiel no Senhor, na igreja, na palavra, na oração. Nós temos planos de leitura, a Bíblia inteira em 3 anos, não tão difícil, na decoração da palavra, falando de Cristo. Toma decisões pequenas, começa a falar e agir como se fosse o dia de Pentecostes. É a verdade. Vamos lá. Deus, peço que Tu pode continuar a Sua obra em nós. Deus, eu sou muito longe de agir como meu Senhor e Salvador. Continue a Sua obra em mim e em nós, crescendo o nosso desejo cada dia mais pelas coisas do Senhor, as coisas do alto, as coisas do céu. Use a gente na vida das pessoas ao nosso lado, porque estamos nos dias finais e vai chegar um momento quando quem não invocou o nome do Senhor vai passar a eternidade no inferno. Pode ser nosso amado, pode ser nosso colega. Deus, use a gente, e use a gente esta semana. Em Cristo oramos. Amém. Os avisos da semana: nós estamos tendo pequenos grupos, vocês já sabem, a maior parte de vocês já participaram em grupo em 1.
geralmente nas terças ou quartas. Não vamos fazer essa terça, vamos tentar na quarta, porque a gente vai mudar amanhã de casa, é uma loucura. Mas vamos retornar fazendo nesse mês de fevereiro. Faltou só 2 ou 3 pessoas e o restante vai fazer a segunda aula. Eu tô sendo abençoado. Eu não sei com vocês, mas eu sim. É muito bom estar com os irmãos na terça, na quarta, na quinta. Ontem um tempo de oração aqui e hoje. Então, mesmo uma semana bem cheia para a gente, foi uma semana abençoada. E oração na quinta, já falei, o fruto do Espírito Paz. Eu coloquei no Zap e no Face um PDF, um devocional bem pequeno de todo dia, feita para mulheres, mas pode ser para homens também. E bem pequena para ajudar você cada dia, começando hoje até daqui a 2 semanas, pensar sobre a palavra paz, em preparação para nossos cultos de oração nas quintas e culto no domingo que vem. Durante essa semana vamos postar o calendário do mês, a escala do mês também. Muito obrigado, Carlos, por estar no estacionamento, Rodrigo aqui na recepção, Alexandre orando comigo. Onde tem faltado um pouco mais na escala é o parceiro para orar antes do culto. Então, muito importante disso. Eu já falei sobre D.L. Moody, um pregador famoso, e ele disse que um dia 2 pessoas começaram a orar por ele antes e até durante o culto. E a pregação e a maneira que ele pregava, o povo falava, não mudou. Nada mudou. Mas as pessoas começaram a chegar ouvindo a palavra, invocando o nome do Senhor. E a mudança aconteceu nesse momento, quando 2 pessoas começaram a orar toda vez que ele pregava. Então, se você faz parte desse pequeno grupo nos domingos, por favor, encoraje seu parceiro a estar e orar. E vamos colocar mais pessoas diferentes também para orar antes do culto. Todas essas coisas da escala começam somente às 7h15, então 15 minutos antes do culto só. Então, muito obrigado quem ajudou hoje. Boa semana a todos. Não esquece de cumprimentar o bebezinho, o novo congregante da igreja, que vai nascer quando? Em junho. Ok? Boa semana a todos.